Eu sou Alessandra Farias. Eu sou Salatiel Farias, nós somos do podcast Pergunta Cheque. Solta a vinheta. Lembrando que o podcast Pergunta Cheque, nós temos um convidado e no decorrer do programa nós temos 4 perguntas cheque-mate. E lembrando que temos também parceiros, certo, que nos ajudam, temos parcerias com a Açaí do Biel, o Brabo de Nova Almeida, pessoal de Nova Almeida, Praia Grande, Mirante, região, Açaí do Biel, no delivery e na loja. Temos também o apoio do nosso parceiro Bolos Cremosos, Bolo de Pote ou Bolo do Pote, como preferir, Nova Almeida, Praia Grande, Direção, Mirante. E temos também parceria com Tiel Story, que é uma loja de roupa de marca 100% original, perfumaria. Ele trabalha no delivery e na loja. A loja se encontra em frente ao Hospital Jaime Lacerda, entrega em toda a Grande Vitória e fora do estado também. Temos hoje um convidado que não é menos nem mais, mas é muito especial para nós, pastor Fabiano Mota. Ele que é líder fundador do projeto de recuperação para dependentes químicos, que é o Centro de Recuperação Projeto Vida, também é conselheiro terapêutico e também é ministro de louvor e compositor, não, escritor. Ele tem um livro que no final nós vamos mostrar o livro, por sinal muito interessante. Pastores, fiquem atentos, vocês vão querer a referência desse livro. Pastor Fabiano, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Pergunta Cheque. É isso aí, é um prazer estar aqui com vocês, interagindo com o público que agora está nos assistindo. Nós estamos aqui para passar experiências de superação, de resiliência. Os podcasts anteriores, com certeza, as pessoas que foram convidadas para participar também contaram aqui as suas experiências, compartilhou com vocês, e eu estou aqui para compartilhar a minha experiência, para que a gente venha edificar uns aos outros através dessa experiência que a gente tem passado de resiliência, beleza? Muito bom. Tiel, você quer começar? Porque eu já estou aqui com Pode sentados aqui. vou deixar você à vontade com o pastor, pode explorar bastante aí. Vamos que vamos. Porque no final a gente tem aquela pergunta onde a gente deixa o nosso convidado numa ruela, né? Não tem que você sair, né, pastor? Vamos Já falaram isso? Avisado, não, mas quer dar um jeito de achar a saída. Vamos lá, pastor. O que veio primeiro? O pastor, o escritor, o terapeuta? Como é que foi essa ordem? Como é que é essa experiência? Quem chegou primeiro? Primeiro o senhor foi ungido pastor ou primeiro o senhor era líder? Qual é o primeiro lugar? Qual é o segundo, terceiro? Entendi. Após falando assim do lado ministerial, falando dessa questão cristã, o que chegou primeiro, assim, após a minha conversão, foi a música. Isso aí, a música. E eu acredito que Deus ele havia me desafiado para esse propósito, para esse projeto, para proclamar o Evangelho através da música. A música, eu costumo falar que é a palavra cantada. Eu tive uma experiência muito grande com a música, porque antes de me converter, antes de entregar minha vida a Jesus, eu sempre toquei em bandas seculares. Eu era percussionista, sempre estava envolvido com a música, sempre tocava um violão, sempre tocava um teclado. Então eu sempre tive essa paixão por música. Então o que chegou primeiro, o que foi sobressaindo, foi a música. Ou seja, a igreja já se inserindo no louvor. Na realidade, a música começou dentro de uma casa de recuperação em 1998. Então, antes de ser líder, o senhor foi participante. Participante, exatamente. A música começou a fazer parte da minha vida ali, na vida cristã, dentro de uma casa de recuperação em 1998. Eu tive tempo, para poder voltar a estudar, até porque quando você falou, não passando à frente da pergunta que vai ser feita em relação à área da dependência química, o que eu tive tempo para estudar após sair das drogas foi, além da palavra de Deus, foi a música. O senhor pode me dizer assim, que a música, pode afirmar que a música é terapêutica? A música com certeza é terapêutica, ela fez parte da minha vida, ela me ajudou muito, sem contar a música cristã, onde a gente fala de Deus, onde a gente se expressa para Deus, onde nós proclamamos a Deus, celebramos a Deus, onde nós falamos das verdades de Deus de uma forma cantada. A harmonia é algo que mexe com a alma, com o sentimento de qualquer ser humano, independente de ser um cristão, um protestante, um católico,
seja quem for a sua religião, a música, ela é uma bênção de Deus. Então ali comecei a me envolver com ela, estudar mais, me aprofundar, fui me relacionando com músicos experientes e ela foi fazendo parte da minha vida. E dentro da sua pergunta do que veio primeiro, foi ela, a música. Então, o carro-chefe do seu ministério foi a música. Foi, no início foi. Gravei alguns CDs, dividi palco com o Kleber Lucas, dividi palco com Fernanda Brum, dividi palco com Elaine Martins, dividi palco com Marcelo Nascimento, com Márcio Nascimento, com Cassiane, certo? Dividi palco com a banda Primeira Essência, que era uma banda na época que estava estourada e ela sumiu um tempo, mas elas estão mais no ministério local da igreja. Porque quando fala da música, depois eu acredito que você vai aprofundar mais essa pergunta e eu acredito que dentro das perguntas cheques vai ter alguma coisa relacionada à música. Eu quero deixar algo aqui importante para essa geração em relação à música. Né? A música... A senhora pode deixar as considerações finais, se for achar viável. eu acredito que ela vai ser no decorrer das perguntas. A pergunta chega assim, nem eu estou sabendo. Não está não? Não. Então tá Eu bom. deixei com Se não tiver, então Porque vou deixar. Eu sou a parte mais light, tá? Eu sou mais brava do podcast. Mas aí, dentro dessas perguntas aí, falando-se de música, se formos falar ainda sobre isso, eu tenho alguma coisa para deixar para essa geração, que está envolvida com a música, principalmente com o gospel, tem muita coisa boa para sair daqui. Até porque teve um tempo da minha vida que Deus, ele precisou me parar com o ministério itinerante. Eu gravei alguns CDs, eu gravei o CD Fabiano Mota Clama Israel, eu gravei o CD ao vivo, acústico, ensaio acústico, eu gravei o CD Perfil, eu gravei o CD Eu Sou de Deus, eu gravei o CD Herança, vai contando aí. Eu gravei em média aí de, se eu não me engano, uns 5, 6 CDs. Eu gravei com uma comunidade cristã, Resgate, na época era da Serra, eu gravei o CD Herança, né? Com essa equipe aí, com esse Ministério de Adoração, fizemos turnê, saímos daqui, fomos para o Rio de Janeiro, São Paulo, subimos para o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Itajaí, Blumenau, Brusque, Camboriú, fizemos uma turnê missionária, lançamos esse CD e dando testemunho de vida, ministrando sobre a vida das pessoas. Então, depois dessa experiência toda, aí veio o Ministério Pastoral? Daí então, eu fiz parte do Ministério da Igreja Quadrangular, uma época, fiz parte do Instituto Teológico, fazer teologia, e aí fui legitimado a missionário e fui enviado para alguns campos missionários através da Igreja Quadrangular, ministrando a palavra, desenvolvendo o trabalho que Deus confiou em minhas mãos. Passei esse tempo lá como missionário. Após essa escala, esses degraus, degrau em degrau, aí veio o tempo do Ministério Sacerdotal, Ministério Pastoral. E o senhor foi ungido na Quadrangular? Não, eu fui ungido pelo apóstolo Roberto Pires, que é meu paizão na fé, e pela pastora Lourdes, a apóstola Lourdes, a esposa dele. Tanto eu quanto minha esposa fomos ungidos, legitimados através da vida dessas pessoas aí que faz parte da nossa vida. Eu faço parte de uma aliança de ministério, chama AMAI. AMAI significa Aliança Ministerial Apostólica Internacional. A AMAI ela dá cobertura para ministérios independentes. A cobertura ela depende muito de como as pessoas querem essa cobertura, porque a cobertura espiritual é uma paternidade espiritual, ela não é invasiva, de maneira alguma ela não é invasiva. Então, assim, eu faço parte dessa cobertura, sou mentoreado também por ela, pelos líderes dessa cobertura, direcionamento, eu preciso de uma mentoria, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso desabafar, eu preciso conversar. Eu tenho os meus pastores locais, pastor e pastores. Então, eu fui legitimado e fui pego de surpresa. Nesse dia que eu fui legitimado a pastor, eu fui pego de surpresa e assim, não estava nada programado, ninguém me disse nada, nem minha esposa sabia, nem minha mãe sabia. Na época eu congregava com minha mãe em Jacareí, a pastora Marisa, mas Deus tem os seus propósitos. Me lembro até hoje como foi, quando o apóstolo me chamou: Fabiano, fica de pé, você está até bonito, mas a gente vai te melar todinho de óleo, você vai se lambrecar você todinho de óleo. Eu não entendi até então ainda, mas eu preciso fazer o que Deus mostrou, o que a gente precisa fazer. Com certeza os pastores que são básicos com eles sabiam daquilo, os apóstolos, e aí eu recebi essa unção
e fui legitimado ao ministério pastoral. E aqui estou eu, não me cansei, nunca me cansei, sou incansável em buscar, porque Deus é fonte inesgotável. Então eu nunca me canso de buscar. Deus, o que você tem mais para mim? O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer fazer em mim para que eu faça na vida de alguém? Porque muito mais do que a gente fazer, eu aprendi que é Deus fazer através de nós. E para que Deus faça através de nós, primeiro Deus vai fazer em nós, porque aí há impacto. A verdade, o Espírito Santo trabalha nesse link, e aí eu posso falar de coisas que eu vivo, não de coisas que eu ouço falar, que eu ouvi falar, que eu acho bonito falar, mas pelo contrário, eu vivo. Primeiro Deus falou comigo, eu tive aquela experiência com Deus, e agora eu passo para as pessoas, isso gera um impacto muito maior. Pastor, fala para os nossos ouvintes aí do nosso podcast, qual é a identificação para eu perceber que eu tenho um chamado pastoral? De repente algum ouvinte está nos ouvindo aí e fala, eu acho que eu tenho jeito para pastor, alguém falou que eu levo jeito. Existe isso, levar jeito para pastor? Veja bem, falando da minha experiência ainda, com essa pergunta que você fez, eu nunca vou esquecer que eu estava num campo missionário na cidade de Ilhéus, como missionário, e era ainda da igreja quadrangular. E meus CDs, me acompanhando na época do CD, hoje já não grava mais CD, né? Hoje são EPs, aí faz o lançamento do vídeo. Exatamente, já acabou isso. Apesar de que na Europa pode levar CD para lá, os cantores, que lá o pessoal dos carros funciona. Eu tenho pastores amigos lá, diz que se tiver CD, eles não abortaram o CD na Europa. Claro que aumentou, a tecnologia avançou, mas eles lá ainda têm no carro, então se eles têm o CD no carro, eles querem usar o CD lá para ouvir. Um apóstolo amigo meu está lá, falou, rapaz, quando você vier, traz CD. Traz CD, porque eles vão querer o CD seu aqui, tá certo? Apesar de que eu tenho canções aí nas redes sociais, no meu canal do YouTube. Então, assim, eu nunca vou esquecer um dia que como que a gente faz para estar acessando isso aí? Como o senhor está passando os canais para a gente? Tem, eu passo, você pode deixar na descrição aí, no canal do podcast aí, né? Pergunta e cheque, vai estar aí. Porque eu acredito que vai ter gente querendo seu livro, querendo até essa CD. Show de bola. Mas tá aí, meu canal no YouTube, você vai me achar PR, tudo minúsculo, PR.Fabiano com Y, Fabiano, Mota com M-O-T-H-A. Então, Fabiano PR.Fabiano Mota. Não esquecendo, PY e no Mota TH. Você vai me achar muito mais rápido aí no canal do YouTube, no Instagram, Vou deixar depois na descrição também, no Twitter. Mas show de bola. Então, o que acontece? Eu em Deus, indo ministrar numa igreja, Assembleia de Deus, saí de uma casa de uma amiga cristã que me viu no mundo das drogas na época, no mundo do crime, e aí eu fui, a recepção foi na casa dela, e ela me apoiou lá nesse período, a minha estadia foi na casa dela, e aí eu me lembro até hoje que um momento, quando eu saí, que eu vesti meu terno, tá? Que eu saí da casa dela, indo a caminho da igreja, né? Indo a caminho para a igreja, eu falei com Deus, negócio de pastor, não quero ser pastor. Negócio de pastor não é para mim. É o primeiro sinal do ministério chamado. É um deles, a negação. Não é para mim. Não é para mim esse negócio. Eu falando comigo. Fui para casa, fui para a igreja, saí de casa, fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, eu me lembro que eu estava com a camisa azul, um terno preto e a camisa azul, gravata. E eu estava sentado, antes de ir para a tribuna, eu estava sentado lá no fundo da igreja, na última cadeira. Sentei lá quietinho, tá certo? Eu ia pregar naquela noite. Eu ia pregar naquela noite, tinha acabado de chegar lá. E aí tinha uma senhora que estava nessa igreja, que nunca tinha ido nessa igreja. E o pastor, antes de me passar a palavra, ele falou, eu preciso passar a palavra para o pregador da noite. Mas eu senti de Deus de dar uma oportunidade para essa irmã que está aí. Eu não conheço, mas eu senti de Deus, o Espírito Santo de Deus me testificou que eu preciso dar uma oportunidade, que ela tem algo de Deus. Vem cá, minha irmã, faz favor. Entregou o microfone na mão dessa mulher. Bendita hora, né? Na hora que ela pegou o microfone, ela cumprimentou a igreja e ela falou, olha, eu ia para a minha igreja. Eu sou ovelha também, tenho um pastor. Mas no caminho da minha igreja eu passo em frente a essa igreja. Não que eu não possa vir aqui visitar os irmãos, mas hoje é dia de culto lá também. Mas Deus falou, pare aqui que você vai falar para alguém que está aqui, é um servo. E eu estou lá prestando atenção naquela mulher,
E em um momento eu baixei a cabeça assim, para mexer nas páginas da Bíblia, né? Para marcar onde eu ia ministrar, ia fluindo. E ela falou, ei, você aí. E eu olhei assim, você aí. Aí eu, Você quem procurando. você mesmo, de terno preto e camisa azul. Aí identificou demais, né? Não tem poucos minutos que você disse que negócio de pastor não é para você. Foi ou não foi? Aí pronto, aí eu já comecei a chorar, falar em mistério, aquela coisa lá, ligou fio positivo com positivo. Assim diz o Senhor, pastor serás, porque eu tenho esse chamado na sua vida. Pastor, muito obrigado, igreja, muito obrigado. E eu estou indo embora, que não vai dar tempo de pegar o fim da minha igreja. E partiu. Enfim, né? Quando você vai para a Bíblia, Moisés, eu não sei falar. Jeremias, eu sou pequeno. Gideão, eu sou o menor da casa do meu pai. Isaías, lábios impuros. Sou de lábios impuros. E aí você vê uma série, né? E parece que a gente quer copiar isso. Não, foi fluente, foi orgânico essa ação minha, e Deus reagiu do trono e usou alguém. Então, ou seja, o chamado pastor, Efésios capítulo 4, versículo 11, está dizendo, a um ele deu para apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres. Está lá, são 5 dons de ministério. A gente precisa tomar muito cuidado, que essa geração de hoje, ela está muito imediatista. E muitas vezes, essa geração, entre aspas, porque quem tem um princípio e tem um temor, não vai fazer o que eu vou falar aqui. Algumas delas muito se denomeiam, elas mesmo se consagram, elas mesmo veem, não, eu quero ser isso aqui. Então eu preciso entender o seguinte, o meu querer precisa ser, ou aliás, não é o meu querer, o meu querer precisa ser primeiro o querer de Deus. O meu prazer precisa ser primeiro o prazer de Deus. Aí sim eu vivo uma vida de renúncia e entendo o que Deus quer para mim. Por exemplo, observa que na minha mão tem 5 dedos. Esse está aqui, esse está aqui, está aqui, esse para menor, menor, menor. Ninguém é melhor do que ninguém. Os 5 dons de ministérios é como se fossem 5 dedos. Apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres. E se completam. Então, ou seja, mas aqui do dedo tem unha. E parece que ser unha é inferior ao dedo. Mas o dedo precisa da unha. Tá certo? A unha precisa do dedo. O dedo precisa dessa parte da mão e ele vai. E eu preciso entender o seguinte. E no final, cabeça. Eu não preciso me sentir menor. Agora, há uma preocupação nesta geração das pessoas que acham, poxa, para ser pastor é bonito, ser pastor é bacana, as pessoas vão me ver mais sério. Não é isso. É a mesma coisa. Vamos lá para a medicina. A pessoa é dentista e muitas vezes ela acha legal ser ginecologista. Não vai, ela não foi preparada para ser um ginecologista. Ela foi preparada para ser um dentista. Ou a vocação dela para ser dentista. Então eu preciso estar ciente. Por quê? Porque muitas vezes, até as pessoas que não foram legitimadas da forma correta, elas mesmo se nomeiam, elas mesmo querem se legitimar, elas mesmo querem se consagrar, e muitas vezes perdem uma bênção. Eu vou te dar um exemplo. Pessoas que às vezes até mentem, não sei o que, eu sou pastor, mas não teve a legitimidade, não passou pela cerimônia, não foi consagrado, não teve uma direção de Deus para alguém fazer isso, não tem uma base de cobertura da igreja, e ela perde, às vezes, de ser legitimada e vive uma mentira. O legitimado que o senhor fala é aquela consagração, exato, uma autoridade, uma entidade religiosa. Isso, legítimo, precisa de alguém para fazer isso. O filho, antes de nascer, precisa do pai e da mãe. Então, o filho não nasce só por si próprio. É referência, precisa ter realmente a paternidade para fazer isso. Ok? Mais ou menos por aí. Como é que eu vou detectar o chamado? Mas eu não sei ainda. Enquanto eu não sei ainda para que Deus me chamou, eu vou me envolver nas coisas da igreja, eu vou lavar um banheiro, eu vou varrer um salão, eu vou ajudar no evangelismo, eu vou ali. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai dar o start, vai falar, é isso aqui. E aí há uma satisfação em você, quando você está fazendo aquela... Varrer aquilo ali. Essa ovelha tem pastor, esse discípulo tem discipulador. E o discípulo, o pastor, né, o discípulo, vai identificar, né? Vai identificar. É uma missão dele. Né? Vai identificar. Deus não mandou ungir fulano, vai lá consagra ciclano. Não foi assim? Davi, Saul, Salomão. Então precisa sim de um direcionamento. Precisa sim. Eu já ia entrar na parte da dependência química, mas está parecendo que a pergunta chega para frente aqui. Estou tranquilo, tá? Há uma questão que eu já vi acontecer algumas vezes, em que a pessoa acha que ela tem chamado para falar, mas o pastor dela, o líder dela espiritual, não enxerga isso nela. E aqui fica aquele dilema.
o cara ou a moça, não sei, e fala, mas eu tenho chamado assim, guardei. E o pastor fala, não, é hora. Como que o senhor, como pastor, lidaria? Né? Digamos que você está tirando do seu rebanho e aí chega para o senhor e fala, pastor, eu sinto no meu coração, eu tenho chamado pastoral. E o senhor fala, Santiago, não. Como que um pastor, já que o seu pastor, lidaria com essa situação? Então, vamos lá. O que acontece? Quando Deus tem esse chamado e de repente o líder dessa pessoa não consegue enxergar isso, o que vai impedir Deus para que isso aconteça? Nada. Eu acredito o seguinte, que Deus é Deus de paz, tá certo? Não é de confusão, né? Então, muitas vezes é mais fácil pular do barco, abandonar, abortar aquele processo. E talvez o líder não está vindo e ele sente que tem a chamada, mas Deus está temperando, Deus está cuidando, Deus está fazendo algo, um processo na vida daquela pessoa. Eu vejo assim, se Deus me chamou para isso, se Ele tem isso para a minha vida, é Deus. Estou falando, se Deus me chamou, não é só uma questão de eu sentir, não, eu tenho certeza disso. Então, isso vai acontecer. Não importa o dia e não importa a hora. Como exemplo, o apóstolo Paulo ele ficou 14 anos isolado, esperando aquele povo, Pedro para rejeitou. Você entende? Então você observa que tudo e faz parte. Eu sei quem sou, eu sei quem tem um brilho, vamos saber identificar. Porque de repente não são pessoas que se sentem nesse chamado, mas a sua autoridade espiritual não aprova. E aí a pessoa, ou ela fica numa carência de uma aprovação da autoridade dela, por isso que ela não abandona o barco. Ela precisa, e aí fica frustrada dentro de uma entidade religiosa, ou até mesmo a pessoa, ou o contrário, né? O pastor quer consagrar, também já vi poucos casos, Sim. E a pessoa não quer. Então você observa que colide em certas ocasiões. Então assim, eu tenho um chamado pastoral. Eu não vi nisso. Meu pastor ainda não viu. O meu líder ainda não viu. Descanse em Deus. Vá fazer o que o chamado pastoral quer que você exerça como ofício. Vá cuidar de vidas. Enquanto Davi virou rei, então tá. Isso, vai cuidando, vai amando, vai zelando, vai. Claro, não precisa, você precisa do nome, você precisa daquela consagração, é a legitimidade. Mas o probatório não é de braço cruzado. O período probatório é com a mão na massa. Então, se eu sou chamado para pastor, identifiquei isso, detectei, mas meu pastor, meu líder ainda não viu. Tudo bem, eu vou orar para que Deus toque nele, para que Deus, o Senhor me chamou, então você vai completar a obra. Agora é o seguinte, eu vou agora estudar, eu vou buscar informações, eu vou ver qual é o ofício pastoral, sem passar na frente do meu pastor, mas eu vou começar a botar em prática algumas coisas, passo a passo. Rapaz, esse menino tem a chamada. Essa mulher tem o chamado, esse homem tem o chamado, porque muitas vezes Deus tem o chamado, mas não faz nada, então só quer o título, só quer o nome. Você entendeu? E assim tem muita gente que tem um chamado, já foi legitimado e não faz nada. E tem o contrário também, né? Os que têm o chamado não conseguem ser legitimados, ou eles ficam decepcionados, ou às vezes é onde, né, existe a divisão, né? Sim. Vamos abrir um ponto de igreja aqui, porque meu pastor me conheceu. Sai, divide a igreja. E não foi legitimado. Isso aí. E passa na Deus frente. consegue operar nessa divisão aí? É uma pergunta um pouco complexa, mas. A complexidade é com ele, que vai nos complexos. Deus opera nisso aí. Não, é importante essa pergunta. Deus opera nisso aí. O ser humano é inteligente. A palavra de Deus. Me parece rebeldia. Dividir, brigar com o pastor e a Bíblia está aqui. A Bíblia está aqui, as pessoas vão usar ela, saiu debaixo de rebeldia, abriu uma igreja. O ser humano hoje está cheio de problema, o mundo está cheio de problema. Abre uma igreja debaixo de rebeldia, meu pastor que eu abro aqui, ninguém me para. Eu acho que isso não é o certo. Eu acredito que isso não é o certo. Aí vai pegar o quê? Conhece a palavra, sabe pregar, sabe cantar. Isso vai atrair as pessoas, mas tem que lembrar que em Mateus capítulo 7, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu expulsei os demônios em teu nome, e ele vai dizer abertamente, apartado de mim, maldito. Você rachou aquela igreja, você foi desobediente, você pulou, você botou a carroça na frente dos bois, você tinha que esperar. Você entendeu como é que é? Tinha um chamado, tinha.
Mas infelizmente passou na frente. Não era aquela hora. Tudo tem o seu tempo. Primeiro é o processo. Saúde, né, pastor? Saúde, eu chamava de gay. Exato. Mas foi lá e meteu para revelação. Ele quis fazer o ofício do sacerdote, passou na frente, ofereceu o holocausto, ouviu a pressão do povo. Saúl está demorando, Samuel está demorando, então vou oferecer o holocausto. Ele era rei, não era Porque sacerdote. ninguém quer esperar, na verdade. Exato, quer passar na frente, então espera. Deus chamou, espera. Começa a pagar por esse não esperar. Aí veja bem, aí é onde entra. Aí é onde entra. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ganhou alma, fez um monte de coisa, quando chega no dia, pô, cara, você é o seguinte, aconteceu isso aqui. Ouviu a partada de Nino. Você entendeu? Então precisa ter, porque é o que tem acontecido nesse tempo. Acho A importante. pastor não quer, não, peraí, dá licença. Eu vou. Agora, Você é o quê? Não, sou pastor, nem nada. Com licença, pastor, ela fez a pergunta sobre se Deus opera. Eu acho que o operar de Deus depende da posição. Não, deixa. No contexto da questão do Deus operar, deixa eu te falar, Deus não vai compactuar com aquilo. Mas eu quero que vocês entendam que isso aqui é poder. E as pessoas. Onde abrir a Bíblia, ela É vai poder, fechar. então as pessoas são atraídas. Não é por aquele cara. Talvez aquele cara vai até ser idolatrado, as pessoas vão ver nele algo, mas não sabe do fundamento. E infelizmente vai ali. Aí o que Deus faz? Estou de olho nesse cara. Deixa ele ir. E a misericórdia de Deus vai todo mundo. Ele pode se arrepender? Pode, ele. Vou lá, vou pedir perdão, vou você entendeu? Vou renunciar, vou me redimir, vou pedir até, você entendeu? Aí o líder dele vai, não sei como é que vai ser, que é comportamento de líder para líder, isso aí depende muito do líder. Tem líder que é rancoroso. Não, vou lá, não, você se vira para lá, mas tem líder, não, meu filho, vem cá, chama aqui, vem cá, olha, se arrependeu, nós vamos lá. Senhor, eu anulo todo decreto de morte, tudo que deixou ligado no meio espiritual, essa rebelião que foi causada, essa brecha que causou, porque o homem de Deus e a mulher de Deus que tem visão do reino, ele pensa como Jesus pensou. O Senhor está pregando lá, ó, o nome do Senhor lá, está falando do Senhor. Pô, deixa eles pregar, rapaz. Como quem não é por nós, ou quem é por nós, não é contra nós. Quem não é com a gente, se espalha. Deixa eles pregar. Mas aí já tem Paulo falando o seguinte: Paulo ficou preso quando ele estava em Roma, e aí chegou aos ouvidos de Paulo, não me lembro se foi por cartas. Paulo, ó, estão pregando Jesus, estão falando isso aí. Paulo fala o quê? Não me importa se o evangelho está sendo pregado por torpe ganância, por vanglória ou por competição. O que me importa é que seja anunciado. Agora, a pessoa que está anunciando, ela precisa ter uma vida, é importante, mas e aí, salvou a pessoa? Salvou, mas ela não se consertou, e ela pode deixar a salvação dela em risco. Você entendeu? Então, é casos e casos que a gente vai analisando, ela põe em risco a salvação dela. Por quê? Porque é de rebelião, e Deus não apoia a rebelião. Deus dá graça aos humildes e resiste soberbo. Mas a pessoa pode pregar, pode falar, pode. É rebelião, tem comparado com a feitiçaria. Deus compara com um ato de feitiçaria. Você entendeu que a pessoa vai, abre a igreja, não, ali está uma bênção, mas quando vai ver, feriu um pastor, feriu uma igreja inteira, arrastou 30, 20 pessoas, ele causou divisão, aí talvez Deus, por misericórdia, Senhor, às vezes tem um pastor lá que vê aquele trabalho, né, aí o pastor se empolga, eu vou te consagrar, mas não pegou, velho, como é que foi essa história? Vem cá, me conta aqui, quais são os seus problemas, quais são os seus medos, suas limitações, você saiu da onde, veio da onde? Poucas perguntas. Hoje, as pessoas querem ver mais os resultados. E aí é onde eu costumo falar o que eu aprendi. Nem tudo que está dando certo é o certo. E nem tudo que é bom também é certo. Às vezes o cara tem um objetivo, mas o atalho que ele pega, o caminho que ele pega é o errado. E aí a gente aproveita que no nosso podcast ele também traz, né, além de conhecimento, também presta esse serviço de orientação. A gente aproveita para dizer, pessoas que estão procurando igreja para se congregar. É importante fazer o que o pastor Fabiano falou. Procure a história da igreja. Exatamente. Vê a porta aberta e entra. É interessante. Você procurar a história da igreja. Como que ela começou? Ela começou debaixo de uma contenda. Porque você já entra numa Exato. Já vem de um barco em tempestade. Então é importante isso aí. Eu vejo hoje, principalmente, precisa ser cirúrgico essa questão de onde um discipulador falou para mim assim, Fabiano, nós somos um barquinho. E agora a gente precisa colocar esse barquinho em um porto seguro. Se a gente botar nosso barquinho em um porto quebrado, nós estamos salvos. Quebra o barco. Então é onde vem ser
uma análise cirúrgica, visitar aquela igreja, aproximar daquele líder. Ah, que bom, achei isso. Não, vai conversar, vai bater Tem um que ter um papo. amor, né? Não vai investigar a vida da pessoa, não. Fica no espírito, que talvez fique chato, né? Então, assim, uma coisa é o passado da pessoa, e a pessoa se redimiu e mudou de vida. Quem tem passado? E uma coisa é a pessoa fez, não se redimiu e continua na rebeldia. Você entendeu? Uma pessoa totalmente profana, fornicário, que não está nem aí, faz as coisas assim e continua na prática, para ele tanto faz. Atropelar, matar, quebrar, violar princípio, para ele tanto faz. Mas então precisa ter, é caso em caso. E outra, uma coisa que eu ministrei domingo pela manhã, na semana passada, agora desse domingo que passou. A gente precisa ter um contato com o Espírito Santo, que ele testifica. Ele nos dá sensibilidade espiritual. Se eu sou guiado pelo Espírito, eu acredito que eu vou andar pouco com as minhas pernas. Eu vou andar. Vai quebrar menos a cara. Eu vou andar na direção do Espírito. Eu vou andar na direção do Espírito. Você vê como é que Deus é e as pessoas não lembram. Detalhe. Ananias, oi Senhor, tem uma missão para você. Aonde? Você vai numa casa na rua direita. Olha que Deus tremendo. E o que eu vou fazer lá, Senhor? Lá tem um homem chamado Saulo. Era chamado Saulo, agora é Paulo. Ele era o grande, agora ele se tornou pequeno. Mas Senhor, o Senhor matava, fazia isso, perseguia. Vai porque para mim ele é um vale escolhido. Olha como é que Deus faz. Será que Deus não pode fazer e dar uma direção? Se eu preciso de um lugar para congregar, eu penso assim. E Senhor, eu preciso estar num porto seguro. Eu preciso estar caminhando com pessoas sérias, que me dê segurança, pessoas que sejam uma referência para a minha vida, pessoas que têm autoridade e legitimidade para me dar uma direção e, através da direção dela, que ele é só o canal, vem da paz do Senhor, e aí eu começo a acertar áreas da minha vida. Eu preciso disso, mas não, as pessoas é imediatismo. Pô, aquela igreja é bonita. É aqui que eu quero ficar. Manda pro chorar. Você entendeu? Visual. Visual demais, você entendeu? Visual demais. Então, assim, principalmente hoje. E outra coisa que eu quero deixar claro. Já estamos vivendo há anos, mas se tem uma coisa que vai intensificar, já tem intensificado e vai intensificar mais ainda aqui para frente, é o tempo do engano. E só tem uma forma de vencer o engano, conhecendo a verdade. Os crentes que menos conhecem a verdade, conhecem a Bíblia, são presas fáceis na mão de Satanás e podem ser enganados por demônios que vão se transformar em anjos de luz. Esse é o tempo do engano. Então, poxa vida. Enganar até ser possível escolhidos? Sim, com certeza. Quando você vai falar da apostasia, por exemplo, quando você for ver lá, a apostasia vai vir de quem? Do ímpio, do cara que está jogado no mundo, a apostasia vai vir. Em Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 3, eu não me lembro muito bem, fala-se do tempo da apostasia, que muitas pessoas vão ouvir através de homens que são inteligentes, são teólogos, são filósofos, os caras são cultos, conhecem muito da Bíblia. É esse povo que, quando eles emprestar ou der o coração dele para Satanás, que vai enganar muita gente. Fala bem, prega bem, o cara é inteligente, o cara... Isso, tem até um poder aquisitivo, bom, tem dinheiro. Mas é para você também, é para você, inclusive, as pessoas têm que ter esse... Para impressionar, você entendeu? Exatamente. Um babaca, ninguém vai atrás. Exatamente, porque você vê, Jesus veio, nasceu numa manjedoura, né? Simples, humilde. Quando vai entrar na entrada triunfal de Jerusalém, agora vem Jesus, e quando eles esperavam Jesus dentro de uma carruagem, Jesus veio numa jumentinha. Mas eles queriam a carruagem, eles rejeitaram. Não era pétala de rosa, né? Não era pétala de rosa, era manto e pau. Você entendeu? Como é que eles se esperavam? Não quero não, já rejeitou. Você entendeu? Aí é onde entra, preferiu até um ladrão ao invés de... Você entendeu? Ao invés do próprio Jesus, aquele que veio para salvar toda a humanidade dos seus pecados. Então, é importante a gente falar sobre isso desse ponto. E no final mesmo, tudo é Jesus, né? Sempre tudo é Ele. É Ele. Então tem que ser inteligente. Eu costumo falar, quem anda com sábio, sábio é. Você vai andar com a pessoa tola. Você vai andar com a pessoa, pelo amor de Deus, vai buscar direção, aconselhamento com uma pessoa, pelo amor de Deus. A Maria de Jesus, ela foi procurar quem? Isabel estava grávida também. Porque grávida, grávida. Porque sabe das dores, está gerando também. Exatamente. Você, no livro de inventário, né? Que não vai o porco para o come, está até brincando nesse podcast. E é verdade. Porque nossa mãe fala que meu avô inventava os versículos bíblicos, né? Mas todo ditado do lar, ele tem uma referência. Ele é fruto de alguma coisa que vem da Bíblia. Porque a Bíblia tudo é final, é muito. Quando
Constituição. Moisés é o primeiro que ele Aí às vezes o cara, essa Bíblia ele não está com nada, por exemplo, mas ele obedece a uma Constituição que foi baseada nela, o Código Penal que foi baseado nela, a Bíblia está sempre envolvida. Exatamente. Então, realmente é importante passar essas informações, porque tem pessoas de repente que estão nos ouvindo, que estão perdidas, porque se magoou na igreja, né, pastor? Porque a gente está falando hoje muito de igreja, porque hoje, né, nós estamos passando a pergunta, o assunto hoje vai ser igreja. E vai acontecer. Espero que vocês gostem e fiquem, né? Porque é um assunto também que nos atrai, mas aqui a gente vai ter vários assuntos. Mas hoje é esse assunto e é isso aqui que vai comentar a nossa conversa. Mas vamos, pastor, a gente volta para a igreja depois. Tá certo. E o pastor Fabiano, antes de ser pastor Fabiano, quando foi esse envolvimento com química, com droga? Quando começou? Vamos falar As drogas eu iniciei com elas cedo, né? Eu iniciei cedo com as drogas. Eu comecei com as drogas em 91. Em 91, eu já, infelizmente, revoltado, o casamento, os meus pais, né? Eles não tinham um bom relacionamento, eles desestruturados. Minha mãe sempre foi mais tranquila, ela não era uma cristã, mas era uma mulher mais tranquila. Meu pai, infelizmente, tinha um desequilíbrio, era alcoólatra, ele era caminhoneiro e acredito que, enfim, não sei o que rolava por lá, mas infelizmente era um casamento totalmente atribulado. Então o que acontece? Isso foi me revoltando por algumas cenas que eu via, né? De violência verbal, de violência física, né? E aí aquilo ali foi me ferindo, foi me revoltando. E na escola, né? Eu encontrei pessoas bacanas. E uma certa feita alguém, né, sabia da minha situação, eu sempre vivia em fuga, eu sempre vivia fazendo as coisas escondidas. Não era roubo, não era furto, não era contrabando, não era droga, mas o cara sempre me via, pois esse cara não dá nem para brincar. E aí eu me lembro que uma certa feita, eu trabalhava de ajudante de pedreiro e o pedreiro tinha um vício, que para mim eu nem notava muito. E eu nunca vou esquecer o dia que eu cheguei em casa e fui acusado que eu estava usando droga. Eu apanhei igual jegue mesmo, igual jumento. Não estava utilizando. Não. Aí eu tomei aquela surra, fiquei todo moído. E o coração? Dilacerado. Pela manhã eu levantei. Eu trabalhava em um aviário no Rio de Janeiro, tinha um trocadinho no bolso. Eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde, até o final do expediente da tarde, 5h30, 6 horas. Estudava de manhã, trabalhava na parte da tarde. E eu cheguei na escola e procurei esse colega que eu sabia que ele fumava baseado e falei, rapaz, onde é que a gente acha aí uma bucha de maconha? Já paguei por fumar, sem fumar. Mas rapaz, você vai fumar maconha? Rapaz, você está vendo minha boca, está toda estourada aqui, rapaz. Tomei uma surra, meu pai quebrou minha cara, meu pai só bateu na boca. Foi mesmo, velho, sua boca está toda inchada. Eu falei, pois é, agora eu vou fumar maconha. E estava revoltado. Tem certeza? Tem. Quanto é X? Eu falei, vai lá, compra logo 5 buchas. Nunca vou esquecer disso. Aí o cara foi lá, comprou. Eu gastei as 5 buchas, não senti onda nenhuma. O cara falou, você não sabe fumar não, né? Vamos ali. Aí o cara me levou uma quebrada massa, um rio massa, chegou lá naquele lugar, o cara fez uma bomba de baseado e aí me ensinou. E pá! Que eu quero. Eu bati a aula e só cheguei em casa, eu bati o trabalho e só cheguei em casa 6 horas da noite. E dali fui viciando. Maconha, de maconha, daqui a pouco fui pro pó, aí o pó foi para quente, e o negócio foi pegando, e balada, e os pais não deixavam sair, esperava dormir. 1h da manhã era a hora no Rio de Janeiro que o baile estava bom, quente mesmo, era 1h, de meia-noite, 1h que o corpo comia, que o baile estava pegando, e aí pulava a janela de um quarto que eu dormia em cima, tipo aqui tinha uma laje, já caía no vizinho, pá, já saía na rua, e aí quando eu voltava 5h da manhã, pá, deitava, dormia, fazia conta que nada tinha acontecido, e assim fiquei por vários meses, e aí bebida, droga, prostituição, e fui viciando, daqui a pouco, agora vamos vender droga, vamos embora para o tráfico, e aí a coisa começou a apertar, porque usando, vendendo, e agora tem que roubar, e aí vamos embora para o crime, vamos meter vida, e vamos embora, e aí vai preso, uma hora solta, e depois vai preso de novo, uma hora solta, uma hora vai preso de novo, uma hora solta, até que o bicho começou a apertar, já mudou da cadeia, agora já estava sendo perseguido, bola da vez para morrer.
Foi quando eu comecei. Cabeça prêmio. Né? Cabeça prêmio, foi que eu falei, o negócio agora foi no fundo do poço. Mas não disse, até então você não tem entendido nada. Perdi Né? a credibilidade total, perdi a credibilidade da sociedade, da família, de bandido, de justiça, e agora eu estava acuado. Não valia nada para ninguém. Nada para ninguém. O pastor, quero fazer uma observação. Essa mesma família que em algum momento o jovem acha que minha família não me entende, aí tem aquele rancor da família, mas essa mesma família que depois você se sente menosprezado por ela. Como que é isso, cara? Me explica isso aí. Porque eles não Eu sabem decepcionei minha família, mas qual família? Aquela que eu entrei nas drogas que eu achava que não valia a pena? É para você entender a mente do ser humano. Exatamente, porque quando entra nas drogas, aquela família não está preparada para lidar com um filho ou com um familiar que está nas drogas. É mesmo porque a família pensa assim também, né? Eu fiz para ajudar, não quis. Sempre a família. Tentando acertar. Errou tentando acertar, os dois. Porque a família feriu o cara, né? Ela não feriu o cara. Mas é importante lembrar que essa família também ela já vem ferida, então quer dizer, a gente joga muito a responsabilidade da família, só que esse pessoal também, como nós em alguns momentos, não tinha estrutura, informação para entender, coisa que o senhor entende hoje. É o efeito dominó. É o efeito dominó. Não fica importante, pastor, até falar para os pais, né? Que hoje às vezes tem esse comportamento de acusar o filho, porque eu acho que, se eu bem entendi, o que te levou para o mundo das drogas foi a falsa acusação, a injusta acusação. Exatamente. Né? E aí, olha como é que é a cabeça de um adolescente, não sei qual idade que eu tinha, mas já que eu fui acusado injustamente, então vou fazer. Isso aí. Eu vou fazer o contrário, eu vou provar que eu não sou. A minha revolta foi essa. Mas não tem, Por isso não é preparado, os pais, porque tudo está na matriz, cara. E os pais também, O erro da matriz. por exemplo, essa surra que deram nele, foi com medo, pressionando para ele não usar droga, só que foi um tiro do lado. Piorou. Porque os pais não tinham entendimento, ele não tinha entendimento, e geralmente, hoje, tantos anos depois, você tem uma noção, essas coisas continuam acontecendo. Por exemplo, família que o cara viu o pai alcoólatra, usar droga, bater na mãe, mas depois você volta e cria a mas como é que é uma coisa que te revoltou? É porque ele apanhou porque ele não era drogado e virou drogado. Mas a gente está aqui hoje para isso, com nossa experiência, ensinar os pais que não é dessa forma, e aos adolescentes também, que não vai nessa onda. Uma palavra, né, pastor Félio, isso é muito fácil. Não importa a religião, não importa a religião, mas a família precisa ter a Bíblia como a base. Princípio, então, princípio é conhecendo a palavra de Deus, ela vai ter direcionamento para a comunidade. E eu não falo isso desfavorecendo outras famílias, graças a Deus, os problemas que eu tive na família como vício, hoje eu não tenho na minha família, e temos filhos, ok? Já teve problema? Já, mas já resolvemos, a galera está trabalhando, já está ocupado, são profissionais, já estão, então assim, teve, mas a gente soube como lidar, tá certo? Agora, eu como trabalho com a área da dependência química, eu vou dar um exemplo. Eu tenho pais que me procuram, eles me procuram, e aí o filho tem um problema nas drogas, se tornou compulsivo, e aí quando se torna compulsivo, se torna naquele nível o uso e abuso da droga. O uso e o abuso da droga. E do furto também. Isso aí, usou e abusou, ele já perdeu o controle. Os pais, eles querem ver o filho, o familiar liberto, transformado, reassociado. Mas quando eu vou fazer uma leitura do dia a dia de convivência, o relacionamento com os pais no período do tratamento com esse familiar, eu vejo que os pais também precisam de tratamento. Eu acabei de falar. Eles precisam do tratamento para vencer os traumas que ele viveu com o filho, com os filhos, com o familiar, e precisa de um tratamento que ele já tem antes do filho ser um dependente químico, ser um viciado ou familiar. Eu, por exemplo, eu tenho um exemplo de pessoas que o filho bebe compulsivamente, a família quer que o filho seja liberto porque perdeu o controle, mas aqueles pais ainda bebem sem perder o controle. Eu acredito que... É alcoólatra querendo curar um filho drogado. Exatamente. Como se álcool não fosse uma droga. Não fosse uma droga. Eu sou sociável, eu não perco o controle, eu trabalho, eu pago as Alcoólatra contas. também socialmente. Mas aí, quando esse filho vai, que ele volta, se ele não tiver preparo psicológico, espiritual, ambiente ali. para poder voltar para aquele ambiente, sabendo que, poxa, eu me libertei e meus pais ainda bebem. Pastor, entra um pouco no que você fala no livro, é um exemplo, né? Exatamente. É um exemplo. Exatamente. Os pais não foi exemplo. É a referência, é o exemplo. Você entende? O pai é uma A atriz, gente então. entra nessa questão de uso de droga. Fala um pouco desse projeto, do seu projeto Vida, por favor, a gente entender. Então, o projeto Vida, até o nome, ele é uma inspiração da pessoa de Jesus. Eu me inspirei no nome do projeto Vida, quando a gente fala daquele texto, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Eu falei, poxa, eu preciso ter um nome que lembre ou que seja a pessoa de Jesus como centro. Porque hoje os projetos sociais... A luz de droga traz a morte espiritual, a morte Exato. física, a morte psicológica, Exato. familiar, né, pastor? Com certeza. E outra coisa, eu preciso pensar no seguinte, eu preciso pensar que se eu abro um projeto social, eu estou indo para o terceiro setor. Então hoje a linguagem e a leitura que é feita em um estatuto, ele não pode ter partidariamente nenhum efeito religioso. Nenhuma linguagem religiosa. Porque lá eu coloco sem distinção de raça, de cor, de credo, de isso e de aquilo. Então quando eu crio um estatuto totalmente voltado para isso, fica difícil até de fazer captação de recursos, porque eles entendem que existe um partidarismo meu, que é aquilo ali. Agora eu posso ter o regulamento interno, trabalhar com cultos, com orações, com terapia em grupo, de nível espiritual, isso eles não me impedem. E tem lei, regida por lei, tudo isso. Regida por lei, pode ser feito, Sim. mas eu vou perder. Entendi. Eu vou perder porque eu tenho um católico e tenho um cristão. Tenho um maçom, tenho um espírita. Então não posso deixar claro do meu trabalho, porque ele é interdenominacional, que não, é só por aqui, não. Irmão, social é social. Eu aprendi a dividir as coisas. Eu conheço pessoas, que não. E as pessoas perdem ter relacionamento com outras pessoas, independente da religião, da fé que ela tem. Porque o que está em vida, o que está em risco, em jogo, é vidas. Então, quanto mais pessoas eu tiver aliada a mim, a esse projeto. A sociedade toda ganha. Exato. É um drogado a menos na rua, Exato. é um assalto a menos, é um problema a menos, uma briga a menos. E a sociedade não entendeu isso aí, que o que vai volta, né? Exatamente. Então não adianta, esse cara está aqui, não vai me afetar em nada. Por exemplo, Não é da minha família, né? a pandemia começou na China. Eu não sei nem para que lado fica a China, mas eu fui afetado. Foi afetado. Deus tentando provar dele várias coisas que a humanidade era uma só. Exatamente. Mas o ser humano não entende isso. Não Sai o entende. filho do outro que está no sinal drogado, Mas pensa que não vai chegar lá na vai casa ser dele. afetado, ou vai ser roubado, Exatamente. ou um ente querido vai ser roubado, ou um ente querido vai virar um viciado, vai. Então, Então, quando a sociedade entender isso, as coisas começam a melhorar. E outro é importante que você falou, porque vejo um cara no sinal. Isso nunca vai acontecer comigo com um filho meu. Assim, não é uma questão de orgulho, né, próprio. Amém, que não aconteça, porque realmente é difícil. Mas eu preciso me preparar para que isso não aconteça. Existe isso. Para poder preparar meus filhos para que isso não aconteça. Tudo é uma experiência. E tem as gerações, não é meu filho, mas nem meus netos. Exato. Tudo é uma experiência. Eu estou vendo aquilo ali, eu não quero aquilo ali para minha família. Então Mas eu vou mudar agora. Né? Mas eu preciso mudar pelo menos ajudando aquela pessoa de alguma forma. Eu preciso fazer até alguma coisa por ela, eu não posso levar ela para casa, mas você quer tratamento, eu vou ajudar, eu vou pagar um tratamento para você, eu vou te tirar da rua, eu vou te levar para um lugar que eu vou ser um patrocinador seu. Você quer sair? Não, é problema seu. Meu irmão, toma aqui 10 contas, então toma aqui uma marmitex e já foi. Quem mais me procura, pastor, são os pais ou são Quem mais independentes? Quem mais me procura são os pais. Mas por que hoje só os pais me procuram? Antigamente, os pais me procuravam menos e os dependentes me procuravam mais. Porque tudo é como se fosse um imã. Eu no início que eu comecei a desenvolver esse trabalho social, eu fiquei tipo assim, vinha um cara na minha porta, o viciado vinha, o dependente que vinha, eu quero ajuda, eu botava ele para dentro. Hoje não, hoje eu pego com os pais. Então, como eu foquei, devido à minha experiência, muitos problemas que eu tive, por não agir com maturidade nisso, eu preciso de alguém que fale, que responda pelaquela pessoa. Se ela está na rua, é dependente química, ela está doente, ela não responde por si própria. Eu preciso de um parente, eu preciso de alguém que seja mais próximo, principalmente parente ou mais próximo, que assine a ficha dele de internação, que se responsabilize por ele, porque eu preciso de alguém que dê para acompanhar, você entendeu? Eu não posso pegar o cara de fora. Hoje o cara chega, eu já puxo a ficha criminal dele, tá? Eu puxo tudo, eu já tenho quem puxa, eu já sei se ele tem processo, se ele está mandado de busca, eu puxo a vida dele toda, porque eu boto o cara debaixo do teto. Para se resguardar também, né? Me resguardar e os outros que estão lá já está tranquilo, eu boto um cara lá, uma bomba relógio para explodir e destruir com tudo. Você entendeu? Não dá. Então, os pais, mesmo que não tenham isso nas suas famílias, eles precisam aprender, lidar com isso. Chegar, ó, meu filho, hoje eu passei, vi uma pessoa no sinal, é muito triste. A cena é triste, quando tu vai para a internet, eu não gravei ele para não expor ele, mas você vai lá, ele está no sinal, eu fiquei muito triste, quis ajudar, até ofereci uma ajuda para ele, mas ele não quis. Eu não posso pegar todo mundo do sinal, mas se eu tiro um do sinal, se eu tiro um da rua, já é uma bênção. Eu já fiz a minha parte, porque senão o cara não vai ter recurso, dinheiro, também condições para poder
manter 10, 20, 30, mas eu já ajudei um. E eu vou orar para Deus levantar mais outro, para que ajude outro. E aí vai, e eu vou levar essa experiência para casa. Meu filho, eu passei, vi o carro no sinal, com certeza que levou ele para lá, foi as drogas, o uso compulsivo. Meu filho vai estudar, busca o Senhor, vai para a igreja. Então, assim, você entende como é? Não, veja o sinal, e muitas vezes o filho está até com ele no carro lá, botando sua fala. Aí, ó, não vale nada. Meu filho, ao invés de aprender a ajudar, aprender a criticar. E a odiar. Se vigiar. É mais fácil, né? Eu queria saber, sua linha de raciocínio, que hoje, com a experiência de vida que eu tenho, eu entendo que é assim, eu abençoei, na verdade, eu fui abençoado. Eu ajudei, na verdade, eu estou sendo ajudado. Que a gente sempre teve esse ensinamento, vou ajudar fulano, vou abençoar fulano. Só que hoje a vida me ensinou que quando eu abençoo uma pessoa, na verdade, eu estou sendo abençoado. Com certeza. Não é que eu estou abençoando. Aquele gesto de abençoar a pessoa já teve uma transformação dentro de mim, uma bênção de mudança de vida, de mente, de expectativa, e já estou ajudando a pessoa. Então a bênção já foi minha também. Pai, a Bíblia diz que quem dá para o pobre, empresta a Deus. Deus tem um mistério para as pessoas necessitadas, sendo que Deus não dá nada para ninguém porque merece. Deus não dá para a gente, né? O pão é nosso, o pai é nosso. O Pai é nosso, você entendeu? Ele sabe que a gente precisa. Pastor, muito bom até aqui. Eu queria falar um pouco sobre o livro, que o senhor é escritor também, você tem esse maravilhoso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse livro para a gente. Pessoal, nós estamos aqui com o primeiro livro, Liderança no Modelo de Jesus. Olha aí. O livro Liderança no Modelo de Jesus, eu vim escrevendo ele há quase 8 anos. Ele tem 72 páginas. Tá certo? É um livro fácil de ler, a letra é grande. Foi mais difícil escrever do que ler. Eu tenho certeza disso. Qual é o propósito desse livro? O livro Liderança no Modelo de Jesus, eu fui desafiado por Deus e pelo Espírito Santo a resgatar o modelo da liderança de Jesus, desenvolvendo o trabalho nas casas. Então, esse livro, ele é um manual para formar líderes de pequenos grupos nas casas. E nas casas nós temos uma nomenclatura, isso. Nós temos uma sigla, né, que significa Jesus e Minha Casa, JMC. JMC significa Jesus e Minha Casa. Essa semana agora eu fiz uma transição em uma igreja e eles quiseram até mudar a nomenclatura, essa sigla, eles quiseram botar JMR, porque eles fizeram na rua. Eu falei, não, é JMC. Mesmo que vocês fizeram na rua, vocês precisam manter esse princípio, a referência, porque vocês vão ter que entrar dentro da casa dessas pessoas. E a pessoa em situação de rua, a rua não é a casa dela também? Exatamente. Não, eu vou botar JMR. Eu falei, moço, para com isso, é JMC, rapaz. Jesus e Minha Casa. As pessoas estão sempre em busca de às vezes, criar, mas não fundamentar. Então tem o JMC, você fez na rua, mas você tem que entrar na casa das pessoas, ungir os lugares, orar, abençoar, exatamente. No livro tem todas as bases. Tá Então, se um pastor quiser fazer esse projeto, levar esse projeto para a igreja dele, então como é que ele pode estar contactando o senhor? Isso. Seria isso, o senhor leva estudo, o senhor leva projeto? Eu faço um treinamento. E eles dão continuidade. Okay? É como o antigo discipulado, culto dos lares, porque exatamente. Tudo é um nome. Eles usaram muito a linguagem de célula, culto dos lares, GC. Que é culto doméstico. Então, mas aí o que acontece? Essa linguagem, ela espanta um pouquinho as pessoas que têm dificuldade em relação de se relacionar com a igreja. Tá certo? Então, o JMC, o que é JMC? JMC significa Jesus em Minha Casa. Então, é um nome que traz uma receptividade muito grande. A pessoa, poxa, que bacana. Então, se você fala, mas é culto? Não, é uma reunião onde a gente se reúne, bate um papo legal, oramos juntos e depois temos um momento de comunhão. Eu tenho todo o roteiro do JMC, eu tenho aqui as bases do JMC que o próprio Jesus abriu, tá certo? Todos os temas, tem questionário, tá certo? Para você treinar as pessoas que vão fazer parte da sua equipe. Aí como é que eu faço? Eu prefiro primeiro tomar um café com os pastores, que têm o desejo de conhecer, explicar sobre o livro para ele e como se faz essa transição. Para você que vem orando há tempo, pedindo ao Senhor uma ferramenta para desenvolver no seu ministério, para que isso seja crescente, eu quero fazer parte, independente da sua placa de denominação, tá certo? Eu quero deixar claro uma coisa. Toda grande vitória. Isso, qualquer lugar do Brasil.
Eu quero deixar claro para vocês que Davi teve um sonho, mas o sonho viabilizou com Salomão. Eu cheguei numa cidade da Bahia e fui questionado por algumas pessoas, liderança pastoral, por que veio você de fora e fez o que a gente sempre teve vontade de fazer? Ao invés de eu brigar com eles, achar ruim, eu falei, posso falar? Pode. Então vamos sentar aqui, reunindo com eles. Quem sonhou e construiu o templo? Davi. E quem construiu? Salomão. Se o sonho de vocês for partidário, vocês vão ficar com esse sentimento. Mas se esse sonho de vocês for reino, não importa quem fez. Salomão, Davi sonhou. Salomão, Deus viabilizou através de Davi e Salomão. E Paulo fala, né? Paulo plantou, Paulo colheu. Você entende? O que é mais importante é que só aconteça através de você. Então, eu estou orando, pedindo a Deus uma ferramenta para agregar no meu ministério. Aqui não muda seus cultos, aqui não muda a sua forma de trabalhar, aqui não muda nada, não é nada invasivo. O livro Liderança no Modelo de Jesus, ele não chega para tomar lugar na igreja de ninguém, no ministério de ninguém. Existe. Na realidade, o livro Liderança no Modelo de Jesus vai ocupar um lugar que eu sei que está vazio aí na igreja de muitas pessoas. Eu já fiz o primeiro treinamento de uma igreja, eu vou fazer o segundo treinamento dia 7 na cidade continental, e vou fazer o terceiro treinamento na igreja aqui Batista também de Praia Grande. Eu acredito que no mês de março, ou no final desse mês ainda, eu estou indo no passo a passo, eu estou acreditando que eu não tenho preocupação com velocidade, e isso é crescente. O livro nós lançamos ele em dezembro, já quase antes do Natal, antes do Natal, tem um selo da editora Santorini. Então tá fresquinho, né? Se o pastor quiser levar, porque... E vai sair o e-book dele. Semana que vem deve sair o e-book dele. E está aqui específico para dar o treinamento, o que não é, e você criar esse grupo. Para finalizar a questão do livro, eu fiz uma pergunta, um pastor me procurou, como é isso? Como é que se eu quiser implantar na igreja? Eu perguntei, quantos ministérios o senhor tem na sua igreja? Ele falou, tem um ministério de jovens, tem um ministério de homens, tem um ministério de mulheres, tem um ministério de dança, tem um ministério de louvor. Eu falei, pronto, tu tem 5 JMC. Como assim? Os líderes que você tem, esses grupos, esses ministérios, tem líder? Ele falou, cada um tem líder. Eu falei, então, esses líderes estão produzindo dentro da igreja. Com esse livro você vai ensinar eles a produzirem fora da igreja. Mas é alcançar a vizinhança não cristã? Importante, é evangelístico. Esquece de ficar chamando crente de outra igreja ou enchendo a abordagem. Então, por isso que é importante ter bom relacionamento com os vizinhos. Tá? A gente sabe que geralmente na rua tem, você sabe que tem uns vizinhos problemáticos, mas a gente tem que aprender a lidar até com eles, tá certo? De repente vai destacar uma pedra, tu dá um copo de água fria para ele. Você tem que lembrar que você é cristão, que você é servo, que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, e que até então o seu testemunho precisa ser para que você ganhe alguém. Assim como ovelha, né? Com bode não. Pastor, você já errou? Eu já errei e arrependi amargamente. Em situações de eu poder resolver uma situação tranquilo, lembrar do meu sacerdócio, lembrar que mesmo que se eu não fosse sacerdote, um pastor, eu lembrar que, poxa, eu poderia ganhar aquela pessoa para Jesus. Eu poderia ter mudado essa situação, me arrepender dos meus atos que eu fiz. Hoje é diferente. Pô, peraí, eu posso ganhar ela. É chata, enjoada, talvez falou demais. Se a Bíblia diz para a gente amar os inimigos, piorou que não é inimigo. Só teve um momento ali de calor, um momento, infelizmente, de arrogância. Então, ou seja, como é a abordagem? Eu começo a indicar o seguinte: quantas pessoas que eu conheço que não é cristão? Quantas pessoas que eu conheço que estão desviadas, afastadas do Evangelho? Várias. Então, de repente, você fala, vou ter dificuldade de falar com quem eu não conheço. Mas você conhece pessoas que não são cristãos, você conversa com ela, conversa no WhatsApp, você conversa com ela na rua, você conversa com ela na escola, você conversa com ela no seu trabalho, na faculdade, você conversa. Então vai começar por essas pessoas. E o que eu faço de início? Cada pessoa que vai desenvolver isso, faz uma lista. João, Pedro, Tiago, Maria, José, Ruth, Lourdes, escreve, bota pelo menos umas 10, você conhece 50, mas bota 10 e vai para o joelho. Então quando eu transiciono o modelo JMC, eu oriento a começar pela oração. Comece orando pelas pessoas. Um mês. E treinando com esse livro, não vai ler num dia. É treinamento, tem questionário. Então treine, e enquanto está treinando a sua equipe, que esses líderes que desenvolvem só dentro da igreja, agora vai desenvolver fora das 4 paredes, eles agora vão ser treinados e orar por essas pessoas. E a casa que vai desenvolver o JMC?
começa na casa de um cristão, da igreja, pelo menos. Por exemplo, tem um ministério que eu desenvolvi agora, eu transicionei eles, eu oriento. Como é que eu faço, pastor? Eu falei, vocês vão fazer o JMC rodízio. Teve o primeiro JMC e teve o segundo JMC. Eu tenho as fotos aqui, o primeiro JMC. O que é que eu faço depois? Eu crio um grupo de suporte, tá certo? Eu tenho um grupo de suporte e esse suporte eu dou, porque eu dou treinamento, mas eles ainda têm dúvida. E quanto tempo o treinamento, pastor? Olha só, o discipulado ele nunca pode parar. Não, para treinar a equipe que vai, né? Treinar seu líder. Eu acredito que um livro desse, uma vez por semana, vai ficar em torno entre 2 a 3 meses. Primeiro a gente treina os líderes. Isso, mas com um mês, já dando um treinamento com o livro, É um livro pequeno. com o livro, porque um mês vai responder questionário, por isso que ele demora, uns 3 meses resolve. Mas com um mês já começa a trabalhar, já começa a desenvolver, já começa a desenrolar isso aqui e já começar a implantar o JMC. Eu tenho uma casa que tem uma varanda que cabe 10, 15 pessoas no máximo, eu vou abrir, essa é a casa ideal. Você entendeu? Cabe pelo menos 10, essa é a casa ideal. Tá certo? Então vai abrir a porta dessa casa, e nessa casa tem a rua, e aí eu crio uns flyers, que são os panfletos, para as pessoas ir lá na porta, tudo bem? Tudo bem. Um convite. Eu queria vir, eu vim aqui hoje, tudo bem, eu queria que você fosse na minha, você é minha vizinha, você é meu vizinho, eu vou ter uma reunião, não é comigo não, vou ter uma reunião na minha casa, eu quero reunir com os meus vizinhos. Rapaz, você não sabe o impacto que isso dá. Eu quero reunir, eu gostaria de reunir com meus vizinhos, e o senhor faz parte, a senhora faz parte. Se o marido não for, a mulher vai, ou vai o casal, o jovem vai, pode ter certeza. Até as crianças. Ó, até as crianças, eu fiz um grupo de suporte, eles me mandam tudo. Olha aí, eles fizeram na rua, tá aqui, ó. Fiz um grupo de suporte, tá aqui, ó. Estou na rua fazendo JMC na rua, porque a casa do rapaz não tem espaço. Ele falou, eu vou fazer na minha rua. Eu vou fazer na minha rua, tá aqui, ó. Cheio de gente aqui, tá vendo? Olha lá, eles lá fazendo uma dinâmica, o quebra-gelo, olha lá, criança, família sentada. O roteiro também do encontro, o senhor também oferece, Tem tudo aqui. dá sugestão? Tem todo o roteiro. O livro está completo para trabalhar. Aí, quando cabe esse livro, finaliza o treinamento de líder? Não. Aí é onde eu dou suporte para isso. Para mim, ter o outro material que vai continuar. Porque é o seguinte, eu treino os líderes e depois liberar eles, não, eu preciso nutrir. Eu preciso nutrir esse líder. Tá certo? Então, eu dei uma semana consecutiva, toda semana. Quando eu finalizo isso aqui, eu dou pelo menos de 15 dias reunir com meus líderes. Até para dar o suporte e para pegar um relatório. Isso, como é que está lá e tal. A manutenção. A manutenção. E a questão da frequência, aconselhar, sua experiência. Aconselha uma vez por semana esse encontro na casa da pessoa, 15 dias? Não, o JMC precisa ser semanal. Semanal. É, semanal. E o material da palavra, hoje eu vou falar de... Aí é onde também faço todo esse trabalho no suporte. Eu dou Então, assim, o suporte. pastor da igreja verdade, ele não vai ter nenhum problema. O único problema vai ter pegar o telefone e te ligar. Exatamente. A princípio. Depois ele começa a desenvolver porque pegou a prática. Sim. O que eu oriento? Por exemplo, a palavra de domingo precisa ser a palavra do JMC. Uma igreja tem 3 JMC. O pastor vai pregar a palavra de domingo, mas ele já tem que pregar a palavra de domingo com um esboço pronto para entregar aos líderes que vão ministrar naquele JMC na semana. Por quê? Porque a palavra de domingo ela precisa ser nutrida. Vai ser replicada toda semana, né? Para marcar, para a pessoa Porque a gravar. pessoa também não foi no culto, né? Meu Você vizinho entendeu? foi, ele gosta de Exatamente. Deus. Exatamente. Mas a palavra veio até ele. Exatamente. E a mensagem, uma das mensagens que precisa ser importante para domingo, ela precisa ser evangelística. Quando é priorizada uma mensagem evangelística, a igreja tem uma proporção de crescimento, né, de frutificar e multiplicar muito grande. Você falou que o livro é recente, então não sei se você já tem algum testemunho de alguma igreja, né, ou a adesão está acontecendo agora, e a gente depois volta então para dar esse testemunho de igrejas que conseguiram crescer, porque eu creio num Deus de estratégia. Né? Você acabou de falar isso quando Deus falou com Ananias, olha, é rua direita. Deus falou assim, vai. Ele poderia falar, vai lá, eles pensando que Ananias usava o endereço, mas ele foi lá e deu o endereço. Exatamente. Quando Moisés também, né, foi para fugir da matança, botou um cesto. Então Deus é Deus de estratégia. Então isso é uma estratégia, pastor? Com certeza, isso aqui é uma estratégia, porque Jesus um dia disse para os discípulos deles: vinde a mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. O que Jesus fez, irmãos? Olha a inteligência de Jesus, por isso que o nome é liderança no modelo de Jesus. Eu não botei de liderança no modelo de Fabiano, liderança no modelo de Jesus. Ele usou a linguagem da pesca para trazer os primeiros discípulos
para uma realidade, para uma esfera espiritual. O que ele fez? Vinde a mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu não podia usar outro nome. Ganhadores de almas. Evangelista. Não, pescadores de homens. Atraiu eles. Mas o que eu aprendo disso? Quando ele fala, vinde a mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aqueles homens ali, pescadores, eu tenho certeza que eles sabiam o que fazia. Tanto na água doce, quanto na água salgada. Jesus estava dizendo assim, vem a mim que eu vou fazer com vocês pescadores de homens. Agora, essa palavra tem peso. A isca do mar não é a mesma isca da água doce. Então eu aprendi que existe uma isca para cada classe de pessoas. Se tem um jovem, e eu vou todo de terno, pelo amor de Deus, o jovem vai sair correndo de mim. O jovem vai sair correndo de mim. Ainda que eu use o terno, eu preciso ter pessoas que tenham temor de Deus, porque um boné, isso não deixa de fazer com que a pessoa seja santo, separada. Ela usa um boné, mas não cheira pó, não fuma mais, não prostitui, não bebe, não é agressivo. É um exemplo de vida. Então, há uma isca. Por isso que Pedro foi levantado por Jesus para o ministério dos hebreus, do povo judeu, e Paulo para o povo gentil, povos de várias etnias, povos com vários costumes, usava brinco, usava argola, usava saião, usava de todo tipo. Paulo tinha na sua essência a missão transcultural, ele não era invasivo. É tanto que ele dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A santidade, a unção que estava na vida de Paulo era tão grande que quando ele foi fazer missão em Éfeso, lá em Éfeso, o que tinha de bruxo não estava no gibi. Eles mesmos foram lá e botaram no meio da praça e queimaram, fizeram uma fogueira, queimou os livros de bruxaria e se converteram ao Evangelho. Por quê? Porque Paulo não foi invasivo. Paulo não chegou lá, não, Paulo, Jesus é bom, Jesus cura. Eu digo uma coisa, Evangelho, Cristo não trouxe para tirar. Cristo trouxe para ocupar lugar vazio. Se tem alguma coisa sobrando, não é minha missão invadir as pessoas e fazer com que ela tire. O cara chega de brinco. Tira logo esse brinco, porque não, deixa o cara no brinco dele, irmão. Leva ele mergulhar com o Espírito Santo. Leva ele lá. E se não incomodar, ele vai ficar no brinco. Comigo fica. Ele vai tocar no brinco. Ele vai louvar a Deus, ele vai levantar as mãos, ele vai adorar, ele vai isso é cultura, irmão. E a conversão, isso é cultura. Mas vem cá, olha a diferença. O povo de Israel, por exemplo, ele caiu, o povo de Israel fizeram bezerro de ouro com o quê? Com pingentes de ouro. Não foi assim? Com colares, com argolas, eles gostavam, era costume dele. Então isso aí. Então vamos lá, liderança no poder de Jesus, meu telefone vai estar aí, é só me chamar que eu falo um pouquinho mais. Pastor, é importante. É importante pergunta-cheque. Nós temos as perguntas checkmate. 4 perguntas. A gente vai estar fazendo com o pastor agora as perguntas checkmate. Dá tempo ainda? Dá. Tem que ser bate-bola. Tem que ser bate-bola. A pessoa responde rápido. Responde rápido. Curiosidades que as pessoas têm. Aí é que está difícil. Qual a sua opinião sobre o dízimo, a relação dízimo e salvação? Se não der dízimo, não vai ser salvo? Qual a sua opinião sobre isso? Se não der dízimo, não vai ser salvo. Qual a sua opinião sobre isso? Salvação e dízimo. Você sabe que eu já ouvi, infelizmente, algumas denominações, algumas pessoas questionaram que, infelizmente, usaram essa linguagem. Isso aí é uma linguagem de manipulação, né? Esse negócio de quem não dá dízimo não vai ser salvo, tá certo? E usa outra forma também, porque no céu não vai entrar ladrão, não vai entrar isso, por quê? Eles pegam Malaquias capítulo 3, e aí quando Deus fala para Israel, Deus fala para Israel, não fala para mim que sou natural ali da cidade de Onapo, sou baiano, né? A voz ali da cidade de Baitaba, ali onde tem o pirão do Gaiamum, o pirãozão de Gaiamum, é totalmente diferente. Falou para Israel, em que vocês me dissessem, em que me roubaste? E Deus vai, através do profeta Malaquias, eu te digo que me roubam nos dízimos e nas ofertas. Deus estava tratando com o povo dele ali. Agora nós estamos aonde? No Antigo Testamento. O dízimo ficou no Antigo Testamento? Não. O dízimo, a gente traz uma palavra de consciência que as pessoas precisam ser fiéis. Mas a fidelidade, ela não pode ser ensinada forçada através de manipulação. Deus deu livre-arbítrio.
Ah, mas ficou no Antigo Testamento. Uma vez uma pessoa questionou, pastor, não vou devolver dízimo não, porque ficou no Antigo Testamento. Eu perguntei a ela, tudo? Não, tudo bem, fique em paz. Agora, a bênção do dízimo é bom? Deus vai abrir a janela do céu. Então, a bênção do dízimo é bom, né? E devolver? Só que eu só consigo ter ela, porque isso é princípio, quando eu devolvo. Deus não negocia princípio, né? Não é uma vergonha, é uma semente. E eu costumo falar, pastor, que quando os quatro amigos colocaram o aleijado no telhado para eles furar, Sim. o culto teve operação de milagre, cura, maravilha. Sim. Aí depois todo mundo foi embora. E quem ficou com o prejuízo do telhado para acertar? Isso aí. E aí? Quem pagou aquele prejuízo? Quem pagou aquele prejuízo? Então a igreja tem custos. Precisa ter reparos, precisa ter Quem não dá o manutenção. dízimo não pode sentar na cadeira. Irmão, a gente precisa gerar. gerar. Uma igreja que discipula vai ter discípulos saudáveis sem precisar manipular. Tá certo? Eles não podem ver o dízimo como uma carga. Eles precisam ver o dízimo como um ato de fidelidade. Eu honro ao Senhor pelaquilo que Deus tem feito a mim. Eu contribuo para que essa obra cresça, avance, No invista. resumo, não tem relação com dízimo, Salvação, não tem porquê. Tem uma outra pergunta aqui, checkmate também, pastor. Qual a sua opinião, que na Bíblia fala que o obreiro é digno O obreiro é digno do seu do salário. seu salário, mas a mesma Bíblia fala que tendo o que comer e que vestir, nos basta. Nos basta. Né? Qual a sua opinião sobre pessoas, ou líderes religiosos, ou cantores, ou pregadores que cobram cachês altíssimos, que eu acho, na minha opinião, R$7.000 muito dinheiro para mim hoje, para levar a palavra, e a própria palavra também fala, receber de graça. Exatamente. Então, o que é a sua opinião sobre isso? Então vamos lá. Geralmente os cantores, que já é considerado como artista, hoje eu sou filiado a Abramos, que é linkado ao ECAD. Abramos é a Associação de Música e Artes Brasileira. Ninguém tem ligação direta com o ECAD. São órgãos responsáveis de arrecadação e monitoramento de direitos autorais, fonográficos e tal. Tá certo? Eu faço parte. Tenho minha carteirinha de compositor. Olhando para o modelo, o lado artístico, que a música é uma arte, eu sou um artista também. E muitas vezes quando eu amputo isso, eu tiro isso, não, eu sou um adorador. Não, um adorador, mas eu sou um artista. Você tem música no YouTube, então você já se torna um artista, mas eu não posso usar isso para poder querer algo me promover, me beneficiar, a ponto de sufocar a igreja, sufocar as pessoas, tirar proveito disso aí. Observa-se que eu tenho um trabalho artístico. Muitas vezes eu sou contratado por uma gravadora. E geralmente quem faz essas agendas já não é mais o cantor, já não é mais o artista, já não é mais o irmão. Geralmente são as gravadoras, que fez o investimento, fez uma boa produção, fez um bom marketing, lançou, gastou dinheiro. Ela trouxe a consciência do artista como servo de Deus, que ele sabe de tudo isso, ele está sendo conivente. Por quê? Hoje nós temos cantores que é altamente conhecido, tá? Altamente conhecido, eu não vou citar o nome deles aqui, mas eles são conhecidos e eles não cobram, curiosidades que as pessoas querem saber. Exato, eles não cobram cachê e eles não dão valor. A oferta dele é livre, mas aí é o seguinte, ele vem lá de Brasília, a oferta é livre, mas eu preciso trazer ele de Brasília para cá. Eu quero ele aqui, eu vou pagar o translado, eu vou pagar o hotel, mas poxa, só de saber que o cara é 7.000, é 40.000, é 10.000, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Pequeno que não tem condição de pagar, ele não vai lá na pequena, porque ele já é visto como o seguinte, o que dá até a exigência de alguma aliança que ele tem com algumas gravadoras, eu não estou desfazendo de nenhuma gravadora, cada um tem sua política, faz do jeito que quer e vai dar conta de Deus também do jeito que quer, tá certo? Eu não tenho nenhum problema com isso, faça do jeito que vocês quiserem, cada um dá conta de si mesmo. Mas, infelizmente, algumas delas não prepararam esses artistas psicologicamente, só prepararam eles como uma ferramenta para fazer show, para ir para palco, para receber cachê, para ganhar. Então, assim, eu vou cobrar da igreja. Quem me deu essa voz? Quem me deu esse dom? Ele me cobrou? Pelo contrário, ele até pagou para que eu tenha isso. Então, eu preciso pelo menos ter um consenso que eu estou me relacionando com o povo de Deus. Eu estou me relacionando com a igreja. Tá certo? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, de repente, não me leva a mal. Já pensou? Você tem sua família, tá certo? Tem seus filhos, tem sua esposa e tal. Aí o homem é casado com a mulher, aí na hora da mulher ter o
momento íntimo com ele lá, não, filho. Vá para o quarto e já prepara o Pix, que eu só chego lá para me relacionar com você se for pago. Infelizmente, alguns artistas estão fazendo dessa forma. Está pensando que a igreja é prostituta para pagar noites de prazer, por um momento de 2, 3 horas para ouvir alguém cantar. Eu estava conversando com minha mãe esse dia que ela queria trazer alguém, e a pessoa cobrou exatamente o valor que você falou, 7 mil reais. Ela falou, poxa vida, ainda tem que pagar 3 passagens de avião. Eu perguntei para ela o que Deus falou comigo na hora. Eu falei, mãe, deixa eu te falar. A senhora quer trazer essa pessoa, eu entendo que a senhora quer honrar ela. Mas o que mais chama a atenção nessa pessoa, na senhora? Porque você não conhece ela pessoalmente. A música. Bota o teu ministério de louvor para ensaiar a música que ela gravou. Bota para ensaiar até o dia da festividade em março, que eles vão cantar praticamente igual. Ela tem unção? Tem. Bota o povo para orar e jejuar até o dia 3 e 4 de março, que essa igreja vai ficar pequena, o céu vai descer ou a igreja subiu. Porque se a letra é boa, a gente crê que a letra é boa. Quanto é para vir? Não cobra. O que você pega? Eu peço uma oferta livre, agora se a senhora está me levando, o senhor está me levando, eu preciso de tantas passagens, um lugar para ficar. Despesa, só de não tirar 7 mil e só ter o hotel e uma comida, mas irmão, eu vou te dizer que tem, se você acontece, se você quer saber, queria 7, tem gente que ela vai, tem gente que vai falar assim, eu não vou te dar 7 não, eu vou te dar 10, porque não pediu 7, fez um trabalho lindo, fez com amor. Eu tive um trabalho itinerante, eu gravei, o Fabiano Mota gravou CD, quem fazia a agenda era minha esposa, a pastora Biadelli, tá certo? E a gente não cobrava as pessoas, vocês cobram quanto? Não, o pastor Fabiano nunca vai cobrar de vocês, em lugar nenhum, tá certo? Eu tinha um contrato até com uma gravadora aqui do estado. O que vocês fazem? Olha, ele gravou CD, houve um investimento, no mínimo uma caixa de CD. Se sua igreja tem 50 membros, no mínimo uma caixa de CD. Quantos CD vem numa caixa? 25 CD. Porque eu já tive experiência de ir cantar, todo mundo gostar, pular no poder, e o pastor comprar um CD, o irmão comprar um CD, vender 3 CD. E aí também é demais. Então eu preciso ter um incentivo, pelo menos uma caixa de CD. Então a consciência dos dois lados. Exato, na igreja também. Isso na época. Porque existe um custo. Exatamente. E outra Eu coisa. não entendi nada disso. Essa pessoa que faz isso, dessa forma, esse artista, esse cantor, ele vai numa igreja pequena, a oferta é de 500. Ele não pediu, mas ele mora no Rio, eu preciso da minha passagem, quem está chamando precisa pagar essa conta. Pelo menos a despesa do cara, honrar o cantor, o artista, para a gente finalizar. Mas é a oferta livre, vai ganhar 50, vai ganhar 500. Mas aí vai abrir uma igreja, vai para uma igreja grande, o cara é bom, o cara canta muito, ela canta muito, e eles não cobram não, eles pegam a oferta livre, eles só pagam passagem e hotel. Fica uma alegria tão grande que aí chega a oferta de 15 mil, 20 mil, 30 mil. Porque na verdade quem move é Deus, Irmão, né? Deus vai pedir. E outra coisa, Saladiel, para resumir isso aqui, Deus me tirou da itinerância, porque eu tinha uma agenda, eu não estava conhecido, mas minha agenda era com baixo, eu tinha agenda já de um ano, cantando e pregando, que eu sempre dei lugar para Deus. E Deus me tirou, Deus falou, eu quero sair. Sabe por que Deus me pediu? Que eu ganhava o dinheiro do CD e no final acabava em pizza. Eu não ajudava um viciado, eu não cobria um que estava na rua, eu não ajudava ninguém, é o que Deus vai fazer. Cadê o dinheiro do livro Liderança do Modelo de Jesus? Você fez o quê? Senhor, o livro do Modelo de Jesus, manteve meu ministério, mas eu tenho lá 10, 15 homens que eu tirei da droga. Isso aqui nasceu, né, pastor? Hã? Isso aqui nasceu, né? Não é meu. E os cachês? Senhor, eu preciso vestir, comer, até para me apresentar bem, eu tenho uma família, mas eu tenho lá. Se eu ganhar dinheiro, eu tenho aqui 11 homens hoje. Se eu ganhar mais dinheiro, eu compro um lugar, boto 50, 100, 200, 300, propósito. Agora tem gente que só ganha dinheiro, relojão, é selfie aqui, nada contra. Eu já não é necessidade, já parte da necessidade. Vá para dízimo, irmão, faça o que você quiser, desfrute mesmo, mas ajude a cair, veste quem está nu, visite o que está preso, faça isso, entendeu? Vá lá ajudar a pessoa, que aí você... E os ministérios hoje precisam ter propósito. Você que é artista, que é cantor, precisa pegar a visão. Se você, membro fora do corpo, não subsiste, ele não vive. Se você for um dedo fora da mão, acabou, tu está morto, está só o sepulcro caiado. Você precisa entender que o seu ministério precisa ser linkado à igreja local. O apóstolo, meu apóstolo, quando eu falei de lançar o livro, agora você vai lançar o livro, o apóstolo Valdo falou, mas você vai sair assim, tu vai ter que vir, apóstolo, eu tenho um compromisso com a igreja. Eu lancei o livro, e deixa eu falar uma coisa para o senhor, o livro vai ter e-book, eu não vou precisar nem ir. E se eu for, é eu que já sei o que eu vou fazer, Deus já me preparou de lá para cá, eu era cantor, pregava, cantava de segunda a segunda. Hoje, se alguém me chamar, 3 vezes por mês está suficiente, fora do dia que não tem culto na minha igreja.
aí é pouco. Tem sua agenda na sua igreja. Aí é membro, aí é pouco. Eu não lancei livro para ficar rico, mas para abençoar as pessoas. E outro, se alguém aprende a mexer com esse livro aqui, você mora onde? No Rio de Janeiro. Eu vou indicar um pastor, vou pedir a ele para ir aí, dar o treinamento para você, porque eu dei o treinamento a ele aí. Eu só vou mandar para ele os livros. Eu até dizimo o lucro do livro naquela igreja, e o pastor foi lá me abençoou. Mas eu pergunto checkmate. A Bíblia fala de bênção. E hoje, eu, por exemplo, aprendi que bênção é carro novo, casa boa. Eu aprendi que bênção é isso. A cultura nossa é essa. É duas perguntas em uma. O que é bênção para o Senhor? E aqui, já que fala de bênção, a Bíblia fala de bênção, e nós temos bênção como dinheiro, bens. Na Bíblia tem uma parábola do Lázaro, né, que é a alegoria de Jesus usava. Muita gente prega sobre a parábola das virgens, a parábola do filho pródigo. Mas esse Lázaro aqui, ele era mendigo, mas ele quer ser Deus, mas ele vivia de migalha na mesa do rico. Então, hoje, Jesus pode tirar, você vai ser o Lázaro nessa geração. Exato. E como seria a aceitação da pessoa? Porque todo mundo quer a bênção. Isso, exatamente. Deus não abençoe. Deus Na não realidade, as pessoas usam uma palavra e aí elas criam uma expectativa em um cenário que na realidade é o contrário, o princípio daquela palavra. A bênção, você sabe que é o contrário da maldição. E o que é a bênção? E o que é ser uma bênção? E o que é abençoado? A palavra bênção, ela já fala por si própria. A bênção é algo ruim ou é algo bom? É algo bom. Então a bênção, ela foi criada por Deus para abençoar as pessoas, para que as pessoas abençoem a outras pessoas. E essa bênção, ela fala tanto por si própria que ela às vezes, Salatiel, e eu esqueci seu nome, Alessandra, ela é inexplicável, mas ela é boa. A bênção é algo bom. A bênção do Senhor, ela é tão tremenda que a Bíblia diz que ela enriquece e não acrescenta dores. Agora, quando fala de riqueza, pensa logo no cifrão. No cifrão. Aí eu entro onde você colocou aqui, entre o rico e o mendigo. O mendigo não tinha cifrão, mas era rico pelas misericórdias de Deus. E tinha uma bênção que não se compra com dinheiro. Não, se conquista com renúncia e fidelidade. Foi ele que conquistou a salvação. E quando você vai mais na frente, o rico vai para um lugar de tormento, e o que estava sendo lambido pelos cães da sua chaga, comendo o farelo do resto da porta da casa do rico, vai para o lugar de descanso. No resumo, não é o fato de ser o rico ou pobre, o resumo é a vida da pessoa. É a vida da pessoa. Porque o rico não é salvo, não existe. Exatamente. Essa época, né? Não é o social. Não, é algo. Quando Deus falou para Abraão, você será uma bênção e eu abençoarei, através de você, todas as famílias da terra. Então Deus quer que a gente seja uma bênção para abençoar outras pessoas. Tem pessoas que só querem. Aí a bênção é o dinheiro. Não, eu ganhei uma bênção aqui, é um carro. Não, eu ganhei um bem. Que ele vai ser abençoado. Para ele ser abençoado vai depender de mim. Porque tem pessoa, eu ganhei um carro, eu ganhei uma bênção. Ela ganhou uma bênção, mas pega o carro, vai para onde não é para ir. Ganhei uma bênção, pega o carro, às vezes eu. Esse dia eu peguei uma senhora ali, cansada, vindo com a filha, levei ela lá para dentro do gaivota. Bia, vamos parar para ajudar essa senhora. Olha como é que ela está. Ô minha senhora, pergunta ela aí, para ela ficar com medo de mim, se ela quer uma carona. Se ela quer uma carona, ela mora longe, não, a gente quer levar. Glória a Deus, com uma muletinha. E aí, quando eu fui levar, moça, a mulher ia andar, você precisa ver. Ela veio menos quente, ela veio na feira. Eu peguei ela aqui, saindo daqui, eu peguei ela na esquina. Eu recebi uma bênção, mas na hora de abençoar outras pessoas tem dificuldade. E alguém pode ser uma maldição, então, na sua vida, né? Com certeza. O rei Salomão fez o rei da sua Você entendeu? Agora a bênção ela vem assim, ela vem como? Como que a bênção vem? Vamos pegar um exemplo do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, ou seja, a bênção só vem através da obediência. Os mandamentos, né? Só vem através da obediência, ela é condicional. Se eu sou obediente, se eu ouço a voz de Deus, se eu obedeço a voz de Deus, se eu priorizo os princípios da palavra de Deus, essa bênção está sobre mim. Já em Provérbios de Salomão fala assim, como o pássaro no teu vaguear, a maldição sem causa não virá. Assim como para a bênção vir tem uma causa, a maldição para vir tem uma causa. Então, a bênção vem pela obediência e a maldição vem pela desobediência. Porque falei que corre dentro de você, a bênção é maldição. Agora, ser abençoado é ser rico, nada a ver. Eu posso ficar rico? Posso. Quem
assim, pastor, tem gente que não é nem cristão e o cara pode vir. Isso é trabalho, gente, chama de Trabalho, trabalho. você foi trabalhar, na docência, Estudou, foi Pastor, trabalhar. mas deixa eu fazer uma pergunta que é saideira. Quando se fala de bens, é da igreja, por exemplo, eu sou um líder religioso, por exemplo. Aham. Aí minha igreja eu tenho um avião, por exemplo. Aí você me pergunta, esse avião é seu? Você comprou esse avião? Não, esse avião não é meu. É da Esse igreja. avião é da igreja. Quem seria essa igreja? Os membros seriam a igreja? Mas como que esse avião é da igreja, mas os membros, que é a igreja, Não desfruta de não nada. desfrutam desse bem que é da igreja? Sou eu, que não é meu. Exatamente. O que seria isso? O senhor acha o que disso? Qual a sua opinião sobre isso? Olha só, a igreja somos nós as pessoas. Ela foi constituída por Cristo. O prédio que está ali é as paredes, que a referência é de uma empresa, um nome denominacional, tem um CNPJ, é a instituição, ela tem um CNPJ, ela está ali. E aí, por tanto tempo CNPJ, declarando todas as rendas todo ano, prestação de conta todo ano, os bancos começam a oferecer carta de crédito, começam a oferecer, dependendo do tamanho da igreja, frota de carro, planos de celular, avião é da igreja. Aí é onde entra o que você falou. Aí às vezes tem alguém que precisa voar daqui para ali numa emergência, não vai, porque geralmente, infelizmente, esse avião veio, está ali, é da instituição, e o líder, o presidente, eles fazem mais uso, eu chamo uso e frutos. Porque para um avião desse sair, esse avião precisa estar numa pista, o helicóptero precisa estar no hangar, então tem um preço para pagar. E para voar também gasta, então é mais fácil gastar hoje com quem é responsável da gestão, uma pessoa só, do que com os demais. Então ela se preparou para ter, para aquilo ali, mas ela não se preparou de repente para dar assistência aos fiéis que dizimam, que ofertam, que quando lança os propósitos das ofertas alçadas, ela tem endereço, oferta alçada assim, ó. Como é que tira uma oferta? Como é que tira uma oferta alçada? A oferta alçada ela é destinada a algo. Eu preciso, vou comprar um avião. E aqueles irmãos mesmo, coitados, só fez festa no dia que o avião chegou. A igreja chegou o avião, bateu pau, que maravilha, só para fora, mas nunca entrou ali, mas nunca voou naquele avião. Eu acho assim, mesmo que são líderes que andam de um avião, mas se essa andada dele de avião for para beneficiar a igreja, Exatamente. beleza, eu vou uma viagem de agenda dele, onde só ele vai lucrar e a gente não cobrar, faz sentido. Eu não gostaria de investir em um bem para alguém estar usando para mim, não, sinceramente. Exatamente. Então, se você, vamos supor, você compra um carro para sua família, quem diria seu filho, mas ele faz uma correria que a família toda lucra. Isso, Ah, e tudo bem, você não está usando o carro, mas está se beneficiando do carro. isso aí. Agora, comprar um carro para sua família, para seu filho ficar dando rolê, pegando a mão. Exatamente. Aí é diferente, entendeu? Então, Diferente. o objetivo. E porque o da igreja é para a igreja. Desculpa, né? Ele tem que responder. Eu acredito que assim, precisa ser específico, ter uma gestão bem. Eu acho que tem que ser Por trás claro. das críticas, né, pastor? Traz o escândalo, a Bíblia fala que o escândalo tem que vir, mas ai daquele por quem vem. Exatamente. Eu acho que, como eu estava conversando com o senhor ontem, a gente está anulando muito a Bíblia, tem muita coisa que a gente anula a nosso favor. Só que essas anulações a gente não tem autorização para isso. Não tem não. E vai ser cobrado. Vai dar conta. Vai dar Por isso que a Bíblia conta. fala que Vai os dar filhos conta. das trevas são mais prudentes. Isso aí. Porque um cristão vai, compra um avião desse e não presta Pastor, a gente queria agradecer. Foi Amém. muito proveitoso esse encontro. Muito bom. Bom demais. Esclareceram muitas coisas. Agradecer a sua pessoa, esse bem precioso que é o Amém. bem que o senhor destinou para nós, que está começando reconhecido. Geralmente as pessoas, algumas, não são todas, só querem dar entrevista para pessoas já conhecidas. Sim. Então a gente quer agradecer o senhor, a sua humildade e simplicidade. Quando a gente comprar um avião, a gente vai continuar a vida todo mundo. aqui. Vamos lá. Falou? Muito Amém. obrigado, Deus muito abençoando. E é isso aí, pessoal. Valeu. Bom, Renato, quero agradecer, muito obrigado pela assistência, a água, a gravação. Deus continue abençoando. Pastor, obrigado, Deus abençoe. É isso aí. Esse foi o nosso tempo. Cheque.